que aconteceu ao trabalho, à educação, à cultura, à habitação, à saúde, às famílias, às mulheres, à investigação? Quais as principais transformações no território? Tantas perguntas que podem ser feitas. 50 anos em 50 minutos. Renato Miguel do Carmo é professor associado com agregação do Departamento de Sociologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. É diretor do Observatório das Desigualdades e participa na coordenação científica do Colabor, Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Tem trabalhado na sua investigação e em projetos que coordena ou coordenou sobre desigualdades sociais e territoriais, o Estado Social, o emprego e o mercado de trabalho, as políticas públicas, as mobilidades espaciais e o capital social, tendo diversos livros e artigos científicos publicados. Presidiu ao Grupo de Trabalho sobre Indicadores de Desigualdades Sociais do Conselho Superior de Estatística, Secção Permanente de Estatísticas Sociais do Instituto Nacional de Estatística e é coordenador do livro Jovens e o Trabalho em Portugal, Desigualdades, Desproteção e Futuro, recentemente publicado pela Almedina. É de uma geração que cresceu em liberdade. A minha geração, eu nasci um bocadinho antes do 25 de Abril, não é? Portanto, quer dizer, 3 anos antes, não é? O 25 de Abril representa basicamente tudo para mim, não é? Portanto, para a minha geração, é a primeira geração que, em grande medida, ganha tudo que o 25 de Abril representa, não é? Portanto, é a primeira geração que ganha com a escola pública, é a primeira geração que ganha, quer dizer, desde o início, não é? Desde crianças, não é? Que ganha com termos um Serviço Nacional de Saúde que se constrói e que se consolida, a primeira geração que ganha com um país que se abre, um país cosmopolita, a primeira geração que ganha com um país que, do ponto de vista cultural, se diversifica e por aí dentro. Quer dizer, acho que, no caso da ciência, não é? A primeira geração que também ganha com a entrada do ensino superior, portanto, o primeiro um grande, já decorrente do investimento, portanto, no fundo, desta geração que entra nos início dos anos 90, e que ganha com tudo isso, não é? Portanto, a possibilidade de entrar no ensino superior nas universidades, tanto públicas, com ensino de qualidade, de forma geral, e que depois tem a possibilidade de crescer do ponto de vista científico, do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista também cívico. E, portanto, quer dizer, o 25 de Abril é tudo, na verdade. Não posso ser mais, quer dizer, eu acho que a minha vida, quer dizer, agora falando de mim, da minha geração, se não fosse o 25 de Abril, teria uma vida muito diferente. Quer dizer, seria uma coisa mais, apesar das dificuldades que iremos falar, obviamente, mas quer dizer, acho que teríamos vivido, de certeza, tempos mais sombrios e provavelmente não estaríamos, quer dizer, pelo menos eu não estaria onde estou se não fosse o 25 de Abril. A sua infância moldou o seu percurso de vida, a sua consciência política e levou-o até à sociologia. Eu sempre fui sensível às questões sociais porque a minha família tem uma componente, como muitas famílias em Portugal, não é? Portanto, muito ligada ao mundo rural. E ao mesmo tempo eu vivia num sítio, portanto, nós tínhamos ligações no mundo rural, mas vivíamos na margem sul, sou da margem sul, e num espaço urbano. E esse contraste de espacialidades e de referências, para mim, foi muito enriquecedor. E na altura nós também vivíamos de forma diferente o espaço público, não é? Nós estávamos constantemente na rua, não é? É uma coisa que se alterou muito. E desde muito cedo lidava muito com os outros, não é? Portanto, e com uma grande heterogeneidade do ponto de vista de pessoas, não é? Portanto, nessa altura, os subúrbios e ainda o espaço rural estavam cheios de pessoas, não é? Porque
éramos muitos, do ponto de vista da nossa geração, portanto, éramos muito jovens, havia muitos jovens, não é? E de diferentes classes sociais, diferentes proveniências e por aí adiante. Isso para mim foi muito enriquecedor e, portanto, e o facto de também poder confrontar diferentes realidades e, portanto, essa ligação rural, porque passava depois as férias, neste caso no Algarve, mas é um Algarve rural. Nós, na altura, tínhamos 4 vezes férias no verão, não é? Que saudades. Nós não tínhamos a noção de como, de facto, aquilo pronto, enfim, às vezes o tempo passava a correr, mas passava devagar, desculpa, agora é que passa a correr, não é? Passava muito devagar o tempo. É uma sensação que já não temos, não é? Essa ideia do tempo passa devagar, passava muito devagar e já tínhamos saudades da escola. E pronto, e de facto nesta altura também no espaço rural lidava com muitas pessoas, diferentes gerações. A minha família, eu ainda conheci 4 bisavós que me contaram histórias de outros tempos e, portanto, a questão dessas memórias de outros tempos, e portanto eu sempre gostei muito da história, sobre das questões sociais e por aí adiante. E depois também comecei a ler a literatura, sobretudo portuguesa, e houve ali alguns autores que marcaram, nomeadamente o neorrealismo, que na altura eram bastante lidos e divulgados. Isso seria uma conversa interessante. E, portanto, livros como Os Teiros, de Sousa Gomes, Os Avieiros, do Alves Dós, Aibeus, o livro do Manuel da Fonseca, como tinha esse lado também do rural e por aí adiante, isso é muito importante para perceber a questão das desigualdades, da maneira como, de facto, a sociedade, as sociedades, quer a contemporânea, quer as sociedades mais tradicionais, sempre foram compostas de fortes desigualdades, de fortes injustiças sociais. E pronto, isso pronto, claro, perfilou muitas coisas mais teóricas, ensaísticas, como tudo, e percebi que era um pouco por aí que eu gostava de evoluir. E de facto foi a minha primeira opção. A sociologia era uma coisa nova na altura ainda, mais que seja a sociologia institucionaliza-se em Portugal depois de 25 de Abril. E na verdade, alguns cursos são criados em Portugal nesta altura, o que é um bocadinho mais antigo, não é? Primeiro curso, mas muitos dos cursos de sociologia iniciam-se nessa altura e há cursos de sociologia que são criados posteriormente, aos anos 90. Portanto, era uma coisa relativamente nova, que era muito difícil, não é, dizer às pessoas que se queria para a sociologia. Havia sempre confusões com o socialismo, o que é isso. Mas sim, os pais apoiaram-me e acharam que esse tempo eu também tive sempre uma consciência política muito cedo, também porque falava-se política também em casa. E pronto, basicamente foi um pouco por aí. Não quero estar agora aqui a monetizar essa questão, mas foram estas várias referências, entre outras, quer dizer, vivenciais, mas também da literatura e por aí adiante. Tudo isto estas descobertas foram vivenciadas também num contexto muito forte, não é? Eu não tenho memória de 25 de Abril em si, porque por cima não nasci em Moçambique, não é? O meu pai era militar, portanto estávamos lá, nasci lá. E portanto, e quando regressámos em dezembro de 74, mas tenho, claro, toda a memória do processo revolucionário e de tudo aquilo. Um miúdo dos subúrbios, não é? Que vivia. As pessoas estavam sempre na rua, havia uma relação de comunidade, de relação de coletividade. Lembro-me, sei lá, de casa mais no sul, ainda por cima, que também há algumas figuras muito interessantes, até da Igreja Católica, mais progressistas, não é? E, portanto, portanto a escola onde vivia, que era o Feijó, e, portanto, necessitava de obras, necessitava de que a horta fosse arranjada e, portanto, e toda a gente ia para lá ajudar. E isso foram tempos magníficos. E depois fazia-se uma sardinhada e por aí adiante, era uma mistura de muitas coisas, mas muito dessa vivência muito relacional, muito forte, e com um tudo, não é? Neste caso, uma ação coletiva, natural, de melhorar as coisas, neste caso, de pintar a escola, ou de plantar a horta, ou de arranjar, e ainda por cima, na altura, margem sul, tanto operários, ou pessoas
técnicos também, e por evidente que cada um tinha a sua especialidade e contribuía nesse sentido, o eletricista não sei aquilo, o carpinteiro aquilo, e isso marcou-me, e acho que, na verdade, eu acho que essa vivência popular, digamos assim, do 25 de Abril, para mim é algo que associo muito à vivência da rua. Que para mim é muito forte e que me marcou. O 25 de Abril possibilitou muitas mudanças nestes últimos 50 anos. A taxa de mortalidade infantil, em 1960, era de 77,5 crianças até 1 ano de idade por cada 1000 nascimentos. Em 1974, este valor já tinha descido para 38, sendo agora de 2,5 crianças. Também na esperança média de vida assistimos a uma evolução. Em 1974, esta era de 68 anos e atualmente encontra-se nos 81 anos de idade. Estes valores evidenciam claras melhorias na qualidade de vida da população, nomeadamente nos cuidados de saúde. Associo muito às conquistas do 25 de Abril, por um lado, o processo de democratização, eles são, no fundo, simultâneos, e a construção e consolidação do Estado Social. Não é? Eu acho que o Estado Social em Portugal, as pessoas prezam muito, e isso viu-se particularmente na crise chamada Grande Recessão, e depois das políticas e da investida das políticas de austeridade, em que de facto o Estado Social era um alvo, e foi, mas acabou por não. Ou seja, houve de facto uma resistência a esse nível, isso popularmente foi forte, porque de facto as pessoas prezam muito, apesar de criticar todos os dias e por aí adiante, mas preza-se muito de facto termos uma escola pública, um Serviço Nacional de Saúde Público, uma segurança social pública e por aí adiante. E isso são pilares fundamentais, não é, do Estado Social e também da própria democracia. E, portanto, isso para mim é algo extraordinário, porque depois tem, obviamente, impactos muito consideráveis do ponto de vista, enfim, de alguns de indicadores sociodemográficos, não é? Desde logo, enfim, que são clássicos, não é? Nós tínhamos um nível de taxa, tínhamos uma das taxas de mortalidade infantil mais elevadas da Europa, que deixámos de ter, e neste momento são já desde algum tempo das mais baixas, não é? E nos equipara aos países mais desenvolvidos do mundo, e mais avançados do ponto de vista económico. A questão da esperança média de vida também, quer dizer, esses dois indicadores são muito, acho que são muito sintomáticos, são representativos do avanço extraordinário que o país conheceu. E isso deve-se em grande medida ao Estado Social, um Estado Social que é construído numa altura em que ele, de facto, do ponto de vista da conjuntura, na altura económica, estava já sob forte pressão, a partir dos anos 70, com a crise que se dá nos anos 70, e é muito extraordinário como é que, de facto, nesse contexto, não é, quase uma espécie de contramovimento, se consegue, ou seja, em que o Estado Social já está em pressão noutros países, o welfare state, e em Portugal, de facto, ele se constrói e se consolida. E eu acho que isso é, de facto, uma grande conquista. Acho que nós devemos reforçar isso, independentemente das questões que vivemos atualmente, ou desde algum tempo, que decorrem em grande medida das desigualdades e das dinâmicas de precarização e por aí dentro queremos falar. Mas isso tem que ser sublinhado. E eu faço sempre esse esforço, porque eu tenho trabalhado muito sobre desigualdade, sobre precariedade laboral, desemprego, pobreza, enfim. E faço sempre, até neste último livro que tivemos agora sobre a questão dos jovens, mas na conclusão faço isso. Certa atenção, esta realidade que nós estamos aqui a apresentar, de certa maneira, a partir do inquérito que fizemos, em que identifica, de facto, um conjunto de vulnerabilidades, dinâmicas de precarização do trabalho na população jovem, não é? Dos jovens de hoje, que já não era suposto isto acontecer, mas elas têm que ser analisadas, estudadas, tendo em conta este lastro, não é? Que falei anteriormente, não é?
Ou seja, as coisas estariam muito pior, se de facto se não tivéssemos os pilares que fundamentam o Estado Social em Portugal. Isso não tem dúvida. As desigualdades territoriais em Portugal são muito identificáveis e algumas têm persistido ao longo dos anos. No artigo Portugal, sociedade ainda dualista, mas numa encruzilhada existencial, que escreveu para o número 249 da revista Análise Social, pode ler-se na página 710. Apesar das reconfigurações socioterritoriais que foram ocorrendo em diferentes matizes, estudos mais recentes, realizados na segunda década do século XXI, identificam uma matiz dualista que persiste nas estruturas sociais e económicas. Um dos fatores que mais contribui para essa persistência decorre das desigualdades sociais, que em Portugal se mantêm muito elevadas. Independentemente das pequenas oscilações nos indicadores e nos índices de desigualdade de rendimento e de riqueza, o país continua a ser pautado por fortes disparidades sociais e por um nível de pobreza monetária bastante expressivo. Eu acho que mesmo que a questão territorial talvez tenha sido das questões em que se ficou aquém daquilo que era suposto. Pode haver vários motivos a esse nível. Podemos falar sobre isso, mas nós temos níveis de igualdade socioterritoriais muito vincados. E, na verdade, elas reforçam, ou seja, nesta lógica de cruzamento e as desigualdades estão relacionais, que se interrelacionam e por aí adiante, e se entrecruzam. Quando entramos com as questões de territórios, de facto, diria às vezes costumo dizer que as desigualdades explodem, não é? E aqueles dualismos que foram identificados pelo Derek C. dos Nunes, não é? Naquele célebre artigo Portugal, uma sociedade dualista e evolução. É claro que a sociedade evoluiu, os dualismos já não são os mesmos, mas eles configuraram-se e persistem. Escrevi um texto nesse número comemorativo da análise social, precisamente sobre isso, não é? Em que faço uma espécie de balanço sobre os vários dualismos e perceber que eles se vão reconfigurando e persistem às vezes de uma forma inesperada. Mesmo neste estudo que fizemos sobre os jovens, identificamos e fazemos isso através de uma análise que nós digamos como espaço social do mercado de trabalho dos jovens e é muito interessante perceber as dualidades que surgem do ponto de vista territorial, na relação com a classe social, com a questão da condição perante o trabalho e por aí adiante. E isso, de facto, é muito vincado. Isso não, na verdade, não foi, como eu estava a dizer, foi aí que é um dos setores ou das áreas em que, de facto, o país podia ter melhorado. Enfim, há várias explicações para isso, mas acho que não houve. Faltou nós fomos estratégicos e acho que no fundo definiram-se um conjunto de consenso, mais ou menos, entre os partidos, relativamente à importância do Estado Social, como está a falar há bocado e por aí adiante, de certa maneira, apesar dos avanços e recusa, houve continuidade, acho eu, né? Nenhum governo em Portugal pôs em causa o Serviço Nacional de Saúde até agora, mesmo no contexto da austeridade, não o pôs em causa. E, provavelmente eu queria ter posto mais, mas não o pôs porque não houve, felizmente não foi dado espaço para isso do ponto de vista da ação política e da reação que houve. Mas em termos da política dos territórios, de facto aí não houve grande dificuldade. Desde logo as questões da regionalização em Portugal foram sempre uma questão muito difícil. Mesmo dentro dos partidos, difícil de chegar a um modelo que pudesse ser possível, em função de compromisso e por aí adiante, mas também do ponto de vista da estratégia, não é? E de facto, houve boas ideias. Eu lembro na altura, portanto, a minha tese, eu sou sociólogo rural e urbano, a minha matriz é essa, começo por aí, a minha tese é sobre o Alentejo, ela era orientada pelo João Ferrão,
E na altura, também em diálogo com o João Ferrão, e depois, ele depois é secretário de Estado nesse governo 2005 a 2009, primeiro governo do Sócrates. Havia esta ideia, e isso era identificado, que face à sangria que estava a correr no mundo rural, face ao despovoamento, por aí adiante, que as cidades médias podiam ser âncoras importantes, não é? Desde logo poderiam, de certa maneira, atenuar essa sangria, que estava a acontecer em algumas zonas rurais e em algumas regiões mesmo, e ao mesmo tempo ser focos de polos de dinamização socioeconómica, cultural, educacional e por aí adiante. Aliás, um forte investimento também nomeadamente ao nível do ensino superior, e de haver essa descentralização, digamos assim. Claro que a rede, como sabemos, tem desequilíbrios, mas houve essa preocupação também de investir no ensino superior de uma forma mais descentralizada e por aí adiante. Mas, de facto, porque nessa altura as cidades médias, anos 90, finais dos anos 80, anos 90, estavam, e algumas delas, de facto, estavam com algum fulgor, até do ponto de vista demográfico, mas não houve estratégia política que conseguisse acomodar, digamos assim, essas dinâmicas que estavam a ocorrer, temos em alguns casos, mais fortes noutros, mas não houve. E, de facto, o que se verifica atualmente é que grande parte das cidades médias estão, neste momento, em processo de regressão, tirando algumas exceções, e que estão em perda. E, portanto, essas âncoras que era suposto que fossem, acabam por nunca acontecer de certa maneira. Pronto, é um exemplo, não é? E pronto, isso depois reforça as desigualdades, não é? Porque, de facto, os desequilíbrios, nomeadamente entre as áreas metropolitanas e dentro das áreas metropolitanas das cidades mais importantes, face, digamos assim, ao resto do país, se intensifica, não é? E aumenta, ainda por cima, num contexto em que o país se abre à globalização e, portanto, nós sabemos que, de facto, como aconteceu noutros países, nesse processo de abertura à globalização económica, de cariz neoliberal, é que depois, de facto, as desigualdades ainda se intensificam mais e, portanto, nós abrimos, de facto, abrimos à globalização e por aí dentro, não tínhamos alternativa, porque estávamos na União Europeia e tal, mas sem ter, de facto, precavido que isso podia ter consequências muito profundas, não só no nosso tecido social, mas também no nosso, ao nível, digamos assim, das desigualdades entre territórios, das assimetrias territoriais. As políticas públicas falharam, em alguns aspectos, não permitindo a evolução desejada. É aqui que eu identifico onde as políticas públicas foram menos bem-sucedidas, ou em alguns aspectos nem foram sequer, quer dizer, em alguns aspectos falharam mesmo. Isso seria uma conversa desse tópico, não é? Mas, sim, quer dizer, acho que só a questão da regionalização é um exemplo disso, não é? A incapacidade de pensar num modelo de jornalização que pudesse funcionar em Portugal, porque de facto é sempre muito difícil, não é? E há algumas mesmo pessoas que vêm cá, especialistas internacionais, e que percebem que nós não temos um nível intermédio de poder, digamos assim, do ponto de vista administrativo, não percebem muito bem. E, portanto, e nós nunca, quer dizer, lá está previsto na Constituição, que isto não foi cumprido, na verdade, não é? E há vários modelos, há várias possibilidades, não é? E de facto nunca avançou. E eu acho que isso, o facto de não ter avançado é um sintoma muito claro dessa incapacidade das políticas públicas. Não estou a dizer que a regionalização iria resolver tudo isto, mas era um instrumento que era importante, porque no fundo em algumas áreas é preciso, do ponto de vista da intervenção das políticas públicas, é preciso a escala meso é muito importante. Não é possível regular a mobilidade urbana à escala só do Conselho e dentro só do município. Ao pensar, digamos assim, na oferta de transportes públicos à escala de Conselho a Conselho. E, na verdade, é isso. Basta até olhar para a Metropolitana de Lisboa. E a grande dificuldade tem sido
pensar globalmente ao nível da área metropolitana, digamos assim, as redes de transportes, vários transportes públicos e por aí adiante. E é um drama, quer dizer. Por exemplo, olha, voltando à questão da margem sul, de facto, não é impressionante, as coisas agora estão a melhorar, mas é que isso continua a ser um drama para as populações a questão da mobilidade urbana. Não só do tempo que demoram, mas em alguns trajetos não há sequer alternativa, sobretudo entre os concelhos, não é? E, portanto, eu também fui, vou sendo, mas houve uma altura que eu fui muito ativista e, portanto, estive envolvido politicamente, sobretudo na altura brutal autoridade e, portanto, uma reação de vários académicos, não só, mas agora relativamente à situação e, portanto, em procurarmos alternativas e, portanto, estive envolvido no Congresso Democrático de Alternativas e estive na base da formação do partido. E fui consequente com isso, na medida em que fui candidato à Assembleia da República pelo Circo de Setúbal. E lembro-me quando estamos a falar das eleições de 2015, uma das ações de campanha, que obviamente depois não passou nos média, que fizemos já no final, foi atravessar a margem sul, começar em Alcochete e acabar em Cacilhas. E demorámos mais de 2 horas neste percurso. Através com transporte público, por via de transporte público. E isto é pensável, não é? Portanto, como por exemplo, quer dizer, a minha altura era assim, não é? Nós paremos, quer dizer, eu vivia no Concelho de Almada, o comboio não havia ponte, não é ainda, desculpem, não havia travessia ferroviária na ponte 25 de Abril, e portanto o comboio apanhava-se no Barreiro. Não é? E nós, para irmos para o Barreiro, o que fazíamos era apanhar o barco para o Terreiro de Paço e depois do Terreiro de Paço apanhar o barco para o Barreiro. E ainda continua a ser um percurso, ou seja, as pessoas que moram em Almada e para apanhar transporte público continuam a fazer este processo, ou seja, para o Barreiro. Ainda não teria tive essa situação, não é? Tivemos um evento no Barreiro e as pessoas que moravam em Almada continuaram a fazer isto para chegar ao Barreiro, portanto, apanhar o barco para Lisboa e voltar. Depois apanhar o barco para o Barreiro. Isto de facto, não faz muito sentido e, portanto, em parte deve-se ao facto de existir uma estrutura intermédia de poder, não é? Que possa, de facto, gerir, regular, neste caso a mobilidade urbana, é o exemplo que eu estou a dar, podia dar outros, a uma escala que é uma escala intermunicipal. Não há pronto, de facto, isto é um problema que nós temos e que não continua a não ser resolvido e continua a ser muito desgastante, sobretudo para as classes trabalhadoras que vivem nas periferias, deslocarem-se da área metropolitana de Lisboa. É de facto, dando exemplos a sul, mas também podia dar exemplos a norte, não é? Da área metropolitana norte. O trabalho desenvolvido no Observatório das Desigualdades, criado em 2008 no quadro do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, tem dado visibilidade a muitas das questões aqui levantadas. O Observatório das Desigualdades surge e eu entro do meu percurso, eu entro para o CIES como investigador, na altura contratado ao abrigo que se chamava os compromissos de ciência, não é? Que vale mais ou menos o que é o SEC agora, os designados SEC. E isso é importante. Na altura foi um sinal importante. Na altura ainda era Maria Gago ministro, não é? Foi um sinal importante no sentido em de, pela primeira vez, se abriu concurso para investigador assente em contratos de trabalho. O que era dominante até aí, e continua a ser dominante, mas que era único, digamos assim, ou quase único, era a figura da bolsa, ou bolsa do doutoramento, ou bolsa do pós-doutoramento. E esses concursos foram importantes
para muitas pessoas, incluindo eu, que não só, enfim, pela primeira vez tenho um contrato de trabalho na investigação, eu já tinha tido contratos de trabalho, mas na docência, e, e isso, e no caso do CIES, pronto, aqui, é muito interessante porque, de facto, eu entrei, entre outras coisas, com o objetivo de não sozinho, mas contribuir claramente para montar o Observatório das Desigualdades. E, portanto, ele é criado em 2008, numa altura em que a questão das desigualdades, por motivos que também, não sei se temos tempo, mas a questão das desigualdades em Portugal e também do ponto de vista das ciências sociais de uma forma geral, não, era um assunto relativamente secundário, digamos assim. Isto tem várias explicações e por aí diante, também o facto de paradigmas que se tornam muito dominantes nas ciências sociais começaram a dar muita ênfase às questões pós-materialistas, muitas vezes e por aí diante, por diferentes vias. Achar que, de facto, que as sociedades, nomeadamente europeias, estavam a caminhar para a generalização da classe média, digamos assim, e, portanto, basicamente a classe operária e a classe trabalhadora mais operária estava a reduzir-se e, portanto, que, no fundo, as classes médias tornaram-se dominantes e, por aí diante, e isso estava associado também a uma qualidade de vida, ao bem-estar, depois o acesso aos serviços públicos e tudo isso, a qualificação que o país estava a conhecer, e o nosso e outros países. E as desigualdades foram ficando, na verdade, deixaram de ser tratadas nos anos 90 e início dos anos 2000 como tinham sido tratadas, e aqui falo particularmente também na sociologia, nos anos anteriores, não é? Designadamente nos anos 70, 80, não é? Que há uma análise muito forte relativamente às questões de classe, da composição de classe, estudos do José Madureira Pinto, João Freire de Almeida, são professores, depois há uma série de outros que aprofundam isso e tudo isso. E na verdade, isto foi interessante neste contexto, de facto, o CIES ter essa intuição que era importante, de facto, ter um observatório de desigualdades, porque em alguns indicadores, não é? Mais mainstream, nomeadamente do ponto de vista da distribuição do rendimento, nós éramos um dos países, que temos a ser, mais desiguais da Europa. E ao nível também da escolaridade, do capital económico, capital educacional, e por aí diante, utilizando aqui uma nomenclatura mais abrangente. E, portanto, isso numa altura que, de facto, como eu digo, e por experiência própria, porque eu tive outros centros, em que nesses centros em que eu estive, a questão das desigualdades não era, de facto, um tópico da eleição. E, na verdade, o que acontece é que, de facto, nós somos observadores de desigualdades e aí tivemos uma importância, acho eu, na divulgação, não só do ponto de vista conceptual, a ideia das desigualdades serem multidimensionais, mas também, no fundo, tentar determinar tipos de indicadores que na altura ainda não eram muito conhecidos, mas que eram importantes e que eram muito utilizados nas organizações internacionais e que, de facto, identificavam essas tais desigualdades, nomeadamente de rendimento, que eram muito fortes, a questão também da relação entre as desigualdades e a pobreza, e portanto começámos de facto a divulgar tudo isso, e depois dá-se a crise de 2008, no fundo, e aí as questões das e nós sabemos que depois vieram uma série de estudos do ponto de vista internacional que identificavam que até um dos problemas que levou à crise financeira foi o aumento o aumento abissal das desigualdades, que ocorreu fundamentalmente desde os anos 80. E, portanto, o tópico das desigualdades, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, passa a ganhar centralidade. E, portanto, o Observatório contribui para isso e, de certa maneira, também é agente disso. E pronto, mas aqui é um exemplo interessante de facto, ter havido essa intuição, mas essa intuição não veio do nada, não é? Tem a ver,
pronto, e eu aqui estou particularmente à vontade porque eu não sequer sou formado no ISCTE, portanto, mas sempre tive uma proximidade do ponto de vista, enfim, paradigma teórico, do ponto de vista também da abordagem metodológica e da maneira como se articulam estas várias dimensões. De facto, tem uma sociologia que mesmo num contexto em que estava a dar menos importância às questões de igualdade e de classe social, era uma sociologia que continuava a trabalhar sobre isso. É? E, portanto, continua a trabalhar sobre isso, até não só do ponto de vista científico, mas também fazer, no fundo, do ponto de vista também curricular. Portanto, uma das opções obrigatórias do curso de Sociologia é uma cadeira sobre classes sociais, não é? E, portanto, uma sociologia que, de certa maneira, continuou a trabalhar sobre isso num contexto em que, de facto, as questões de igualdade, como eu disse, eram pouco tratadas, então as de classe muito menos. Eu acho que não é por acaso que o Observatório surge, digamos assim, no CIES e neste contexto. E pronto, e, portanto, aí tem sido isso. Quer dizer, obviamente que o Observatório, do meu ponto de vista, sempre foi. Eu, na altura, vim para montar isso, mas quem liderou inicialmente foi o Fernando Luís Machado, como diretor do centro, na altura, que acolheu a ideia e deu os primeiros passos, e depois isto foi liderado pelo António Firmino da Costa, que nessa altura também monta uma cadeira de mestrado chamada Desigualdades Sociais Contemporâneas, não é? E, portanto, de certa maneira, aqui a ideia de criar escola, não é? Portanto, tudo isto, há aqui uma dinâmica muito forte, que eu acho que é relativamente forte, pelo menos, que vai acontecendo. Pronto, e o Observatório vai dar corpo a isso e muito também assenta esforço individual e trabalho coletivo e em esforço individual, na medida em que, enfim, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive qualquer remuneração por estar ligado ao Observatório de Igualdade, era remunerado como investigador e, portanto, o Observatório, e, portanto, viveu sempre com recursos mínimos. Nós, basicamente, vivemos sempre ou com um ou dois bolseiros, ou com agora, um contratado e um bolseiro, portanto, tivemos sempre recursos mínimos. E, portanto, foi sempre fazer omeletes sem ovos. E continuamos a fazer omeletes sem ovos. Isso é um problema. Quer dizer, por um lado, acho que há muita imaginação sociológica, acho eu, que permite isso. Acho que isso é importante sublinhar isso, mas quer dizer, isto não é sustentável. Mas sim, o Observatório existe em grande medida por um conjunto de investigadores teimosamente acharam que, porque houve períodos difíceis, de descontinuidade de financiamento e por aí adiante, e portanto de forte precarização também, enfim, no mundo da ciência, que afeta obviamente a minha própria situação, não é? Portanto, gostaria de estar numa situação também muito, muito precária, mas mesmo assim, diria mesmo obstinadamente, mantivemos o Observatório das Desigualdades em condições que eu agora olhando para trás não sei como é que nós conseguimos mantê-lo. Que eu próprio cheguei quando acabou esse contrato, depois houve uma descontinuação do ponto de vista das políticas, não é? Entrou um novo governo, foi investigador FCT, a primeira concurso de investigador FCT é dirigido para 80, se não me erro, investigadores, inicialmente, de todas as áreas, e portanto, obviamente, muito difícil ganhar esta posição, eu não ganhei, e portanto eu ganho um projeto FCT e durante algum tempo sou empregado de mim próprio, digamos assim, coordeno, e portanto uma BCC, acho eu, que se chamava na altura, e acabo por, durante aquele tempo, ter esse projeto. Depois as coisas melhoram. Na segunda edição ganho o investigador FCT, mas quer dizer, a probabilidade disso acontecer também não era muito elevada, mas felizmente aconteceu. E, portanto, mas mesmo com estas dificuldades todas, nós não tivemos um observatório. Quando digo nós, não sou só eu, mas várias pessoas que passaram, de várias gerações, falei do António Filho, falei mais dos géneros, mas o Floriano Cantante, por exemplo, cresceu, digamos, do ponto de vista científico, o Observatório da Igualdade. Isto também tem sido interessante, que há uma renovação geracional
E até do ponto de vista, não só do ponto de vista social, mas também temos de género, porque inicialmente era um tema, enfim, éramos sobretudo homens, na verdade, e neste momento não. As pessoas que temos contratadas são investigadoras, jovens investigadores, que estão a trabalhar sobre desigualdades e que estão no observatório. É interessante que eu já tenho uma visão de 15 anos em que posso já fazer um pouco esta análise, enfim, o tempo também passa a correr, e para mim tem sido uma grande satisfação, apesar de eu achar que, de facto, as dificuldades foram enormes e é isso, nós não... Vamos fazendo, claro, mas esta ideia de fazer, no fundo, conseguimos fazer omeletes sem ovos é muito problemática, na verdade. Em algumas situações mesmo por teimosia, por carolice, por um certo ativismo, isto que era importante manter e por aí adiante. As instituições muitas vezes não valorizam isso, nem se percebem disso, não é? E é preciso muitas vezes também chamar a atenção para isso. Claro, pois quando o estudo tem impacto e não sei o quê, e é divulgado e tal, portanto, claro, a instituição acolhe isso com grande satisfação e por aí adiante, mas muitas vezes, e aqui não estou só a falar das instituições de uma forma geral, não têm a noção, digamos assim, do que é feito desta maneira, nas ciências sociais, não é? Nós fazemos muita coisa muitas vezes sem financiamento, com recursos mínimos e por aí adiante, e que tem impactos pronto, são impactos que têm visibilidade e por aí adiante. Às vezes as pessoas que me contactam e que falam do observatório, mais exteriores, ou meio académicos, jornalistas e por aí adiante, têm quase a noção de que o observatório é uma espécie de centro de investigação, ou uma espécie de temos uma aula aqui no ISCTE. E, quer dizer, agora temos uma salinha, vamos lá, no edifício novo. Antes, coisa nem isso. E isto, pronto, é isso, quer dizer, acho que isto merece também reflexão. Acho que é importante existir estes observatórios e haver este tipo de atividade e com impacto público e que tem capacidade de disseminação e por aí adiante, e alguma capacidade também de influência, por essa via. É importante, de facto, ver esse enquadramento e uma institucionalização, digamos assim, destas estruturas. É mesmo importante. O cenário das desigualdades no país permite atravessar uma grande diversidade de indicadores e perceber a sua complexidade. Na verdade, elas cruzam-se, não é? Esta ideia da interseccionalidade, não é? Que nós também se trabalha, que é difícil operacionalizar, mas que no fundo é isso, não é? As desigualdades cruzam-se muito e, portanto, elas continuam a haver, quer dizer, quando nós cruzamos as desigualdades de género, não é? Com as desigualdades salariais, com as desigualdades territoriais, com as desigualdades étnico-raciais, quer dizer, enfim, percebemos que, de facto, o país ainda é marcado por fortes desigualdades. Não é marcado, quer dizer, algumas delas persistem e há novas desigualdades que estão a aprofundar-se. Ultimamente tenho estudado muito as questões mais ligadas ao mercado de trabalho, portanto, à questão da precarização do trabalho, à precariedade, que era um tópico que também praticamente não se falava em Portugal, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista político. Na verdade, a grande expressão que a precariedade tem do ponto de vista político é com uma manifestação que acontece em 2011, que é aquela manifestação da geração Arrasca, em que o mote da precariedade surge com muita força. Mas depois, enfim, vem tudo aquilo que conhecemos, a crise financeira, a austeridade e por aí adiante, portanto, aquilo na altura, e a questão da imigração e tudo isto, não só de jovens, mas também de jovens, que acontece, e portanto houve ali uns. Claro que depois há outras manifestações a seguir também muito fortes, mas de facto a força daquela manifestação, não é? A questão da precariedade e estar muito ligada a uma determinada geração que reivindicava, digamos assim, que a sua
que a sua situação laboral era uma situação precária, sem baixos salários, de certa maneira ela foi fazer-se ali um pouco. Mas, de facto, o que tenho estudado ultimamente tem a ver com isso, tem a ver a maneira, a forma como o próprio mercado de trabalho é produtor de fortes desigualdades, não é? E os estudos que temos feito e que têm tornado ultimamente, enfim, desde há 10 anos, sobre estas questões, estão, do ponto de vista, entre outras coisas, tentam desoccultar, digamos assim, essas realidades, porque também são vividas muitas vezes de forma muito individualizada e por aí adiante, porque nós temos feito esse cruzamento entre abordagens mais quantitativas e qualitativas. E as abordagens qualitativas, no fundo, que têm saído, são, enfim, muito elucidativas do que é a vida, do impacto que a precariedade tem, não só do ponto de vista laboral, mas depois esse é um dos nossos, enfim, das nossas existências, mas o impacto que tem em várias esferas, não só do cotidiano, mas também do ponto de vista de dimensões mais existenciais. E uma dessas dimensões que eu tenho trabalhado é a questão do tempo, não é? Como, de facto, a precarização do trabalho no presente afeta muito não só a situação das pessoas no próprio presente, mas também afeta a sua capacidade, às vezes disponibilidade, ou possibilidade, melhor dito, de pensar futuro, projetar futuro, de construir planos e por aí adiante, de definir. E, portanto, que, no fundo, o que acontece é que as pessoas ficam muito limitadas à vivência do tempo presente, não é? Que não precisa de um tempo que está em aceleração e por aí adiante. E isso é terrível, não é? É terrível em todas as gerações, mas quando estamos a falar de jovens, em que nas entrevistas as palavras, as expressões que surgem é isto é um dia de cada vez, ou eu não sei, não consigo pensar há mais de 6 meses e por aí adiante. E aqui, quando falo de jovens, estou a falar de pessoas de 30 e muitos, até aos 40 anos, em muitos casos. É muito, para além de ser angustiante, não é? É muito preocupante, não é? E isto tem consequências, e isto está-se a ver agora, de várias ordem, não é? Há uma espécie de mal-estar, há um mal-estar que se vai disseminando e por aí adiante, em que não tenho dúvidas sobre isso, uma das âncoras desse mal-estar, digamos, ou das causas desse mal-estar, é a questão da precariedade laboral. Não tenho grandes dúvidas disso, e depois que se cruza com a questão das desigualdades e por aí adiante, essa complexidade que é o mundo social. A questão é que o mercado de trabalho, sim, há a questão das desigualdades de género, mas de uma forma geral o que nós estamos a ver nesse tal espaço social é que muitas vezes o mercado de trabalho acaba por intensificar as desigualdades de partido. E, por exemplo, e lá está o tais dualismo, não é? Como é que num contexto não é, de uma sociedade de 2024, na população jovem, e que nós fazemos, através de um conjunto de indicadores que tivemos no inquérito, não é? No fundo, verificamos que a composição, digamos assim, desse espaço social, ela é completamente dualista. Identifica claramente a dualidade entre jovens que têm origens sociais mais desfavorecidas, do ponto de vista, por exemplo, do nível de escolaridade dos pais, que têm, e portanto, e perceber que as origens sociais ainda contam, do ponto de vista da sua trajetória, não só do ponto de vista social, mas também profissional, continuam a contar bastante. E, portanto, e esta é a questão da reprodução social que o Routier tratou há 50 anos. E depois também perceber desigualdades entre os jovens, não é? Como é que isso depois, no fundo, elas acabam por ser vincadas, não é? Porque depois os jovens também terem origens sociais menos favorecidas, em parte, e por viverem também em territórios mais periféricos, oferem também salários tendencialmente mais baixos, eles próprios têm níveis de qualidade tendencialmente mais baixos, e vivem e estão mais e sofrem mais com a questão da precariedade. Portanto, há uma maior incidência de precariedade nestes jovens. Não é? Face a jovens que têm origens sociais mais favorecidas, que vivem em contextos mais urbanizados, que têm salários mais altos e
acabaram também a ser todos mais valorizados e priorizados. E nestas dualidades surgem as desigualdades de género, com muita força, continua a ser assim, e de facto isto é, claro, num contexto que já é diferente do que era há 40 ou 50 anos atrás, mas nós identificamos, e nos identifica de forma transversal, em uma série de dimensões, desigualdades de género ainda muito vincadas, não só do ponto de vista salarial, mas perceber, por exemplo, que em situações, ou seja, em níveis de escolaridade idênticos, os homens tendem a ser ainda mais, tendem a ser mais beneficiados. Não é? Há um prémio salarial para os homens em situações a níveis de escolaridade idênticos. E então, quando estamos a falar de níveis de escolaridade mais altos, ou mestrado e doutoramento, então aí o prémio ainda é maior, o prémio salarial. E, portanto, significa que as mulheres, de facto, estão ainda numa situação de desvantagem e para chegar em determinado tipo de posições, de níveis salariais, têm que ainda passar, continuam a ter que, de facto, passar mais obstáculos. E aqui, obviamente, depois entra a questão da parentalidade, da maternidade, por diante, continuam a ser questões, de facto, que têm que ter resposta política. E isto é muito preocupante, perceber que no contexto da população jovem em Portugal, estas dualidades ainda persistem, apesar de todos os avanços que nós falámos no início. O futuro e os desafios que traz face à realidade do país. Sabes que há uma coisa que me preocupa, e apesar dos observatórios, dos livros e não sei o quê, que é, nós vemos uma sociedade, isto não é as coisas de Portugal, não é? Mas muito mediatizada, eu não sou especialista nessas áreas, mas quer dizer, neste momento muito mediatizada pelas redes sociais e por aí adiante, não é? Há muito ruído, há muita amplificação, há muita coisa, e depois há um mundo mediático que depois também está muito ligado, cria uma determinada bolha, que muitas vezes também está muito ligado a uma determinada bolha do mundo da política. E cada vez tenho mais esta ideia que tenho mais até atualmente do que tinha há uns anos atrás, e isto não é específico de Portugal. Quer dizer, às vezes ouço pessoas a falar, os tais comentadores que temos imensos em Portugal e por aí adiante. Eles têm noção de que país é que aquela gente está a falar. Quer dizer, apesar de tudo, já ando há alguns anos nisto e por aí adiante, e nós falamos, nós, sociólogos, não só, cientistas sociais, e estudamos e analisamos, e depois percebemos que, de facto, há uma dissonância tão grande entre, de facto, o que estamos a estudar, aquilo que estamos a analisar, os resultados que estamos a ter, a percepção que temos das coisas e o mundo, o país que todos os dias é construído nessa, enfim, agora costuma-se dizer a bolha mediática, não é? Esta coisa de uma irrealidade tal que é extraordinário. Portanto, e há uma infabulação da realidade que não corresponde, em muitos casos, do meu ponto de vista, quer dizer, àquilo que é a realidade do país. E isso é preocupante, porque isso depois condiciona muita coisa, não é? E designadamente condiciona a ação política e as políticas públicas, não é? E, portanto, devia haver uma certa... Acho que, nomeadamente os políticos, os próprios jornalistas, e alguns jornalistas têm feito isso, e isso acontece, e acho que há uma preocupação, apesar de mais jornalística as coisas também estarem muito complicadas, mas há muitas boas gente, incluindo jovens, a fazer jornalismo muito bom. E eu aí não sou tão cético como alguns, mas claro, vivem em situações muito complicadas, até de precariedade, como nós sabemos. Mas de facto, acho que devia haver, pelo menos estarem mais atentos, não é, ao conhecimento que se vai produzindo noutra esfera, na academia e não só, nos centros de investigação. Acho que os políticos vão estar mais abertos a isso, não estar tão obstinados com a questão do mediatismo e tentar, no fundo, pelo menos ter um conjunto de equipas que os apoiem, que de certa maneira consigam basear, enfim, as suas percepções e por diante, a partir do conhecimento científico que se vai produzindo em Portugal, que é de facto muito. E tem uma qualidade muito grande, não é? Claro, muitas vezes também é culpa nossa, porque ele acaba por não ter a visibilidade que tem, também. Enfim, nós sabemos disso, não é?
digamos assim, nós, pela ideia, não é, de publish or perish, não é? Portanto, temos que publicar e publicar em todo tipo de sítios, que são valorizados pelas, enfim, pelas avaliações científicas e por aí adiante, não é? Mas que depois passam bastante ao lado do que é a opinião pública e do que é o espaço público, não é? E, portanto, nós muitas vezes passamos a vida a publicar papers e por aí adiante, que é importante, em inglês e por aí adiante também, não é? A questão da internacionalização, isto não há nada contra, mas que passam muito ao lado, ou seja, esse conhecimento, digamos assim, não é incorporado, digamos assim, na esfera das políticas públicas e da decisão política, não é incorporado. Pelo menos em Portugal não é. E isso parece muito paradoxal. Não acho que. É mesmo muito dissonante, não é? Como que o país evoluiu muito do ponto de vista do seu sistema científico e do conhecimento que produz, e o que é que de facto o país faz com esse conhecimento científico que eu acho que não valoriza devidamente e, sobretudo, não utiliza devidamente do ponto de vista daquilo que poderia ser importante para fundamentar as políticas públicas e a ação política. E pronto, acho que era importante haver esse alerta. E eu acho que em parte também se deve a uma dilapidação que aconteceu na administração pública e no gabinetes que eram importantes, não é, de apoio aos decisores políticos que se foram dilapidando e por aí adiante. Faziam esse interface entre, por exemplo, a decisão política, a ação política e o conhecimento científico, e até tinham relações com os centros de investigação e por aí adiante. Ainda existem alguns casos, ainda existem alguns gabinetes, digamos assim, tipo o GEP, entre outros, que fazem isso, mas eles próprios têm problemas graves do ponto de vista de recursos humanos e isso é uma pena. E, portanto, de facto, é isso. Acho que talvez seja das coisas que mais me preocupa, porque o país precisa de mudar em algumas coisas. Há transformações que o país tem que ter para as pessoas viverem um fundo melhor. Mas, de facto, se essa dissonância continuar e se, de facto, se não der importância ao conhecimento que pode fundamentar, pode pelo menos abrir outras possibilidades do ponto de vista das políticas públicas, vejo que dificilmente o país possa dar esse salto. E, portanto, eu acho que isso era importante, acho que é um dos desafios. Mas, claro, quer dizer, nós vivemos num contexto nacional e, sobretudo, internacional muito difícil neste momento e, portanto, é difícil ser otimista neste momento. Devo confessar que é difícil ser otimista, não, mas acho que apesar de tudo o país tem um potencial imenso que decorre desse investimento continuado no Estado Social, no sistema de educação pública e por aí adiante. E isso é algo, eu não gosto muito do termo, mas eu podia utilizar desta, mas é um capital extraordinário que nós temos e que eu acho que corre risco em parte de ser desperdiçado e que deve ser valorizado. E este drama que os jovens estão a viver neste momento, claro, não é também o único. Há outros problemas em todas as gerações, obviamente, mas de facto a situação dos jovens no sul da Europa e em Portugal, de facto, ela não devia estar a ocorrer neste momento da maneira como está a ocorrer, não é? Nós percebemos que os jovens, quando nós falamos com eles e que temos entrevistado, perceberem que provavelmente não têm muito futuro no seu próprio país e que percebem que no seu país não têm essa possibilidade de progredir como gostariam de progredir e por aí adiante. Que vivem, apesar de terem emprego e por aí adiante, mas que vivem nesta sensação de facto de não sair do mesmo, que basicamente o salário, apesar do emprego que têm, é mais ou menos o mesmo salário. Os contratos precários vão se somando uns aos outros e não se sai dessa uma espécie de espiral e que as pessoas muitas vezes encontram depois na imigração uma forma de ir procurar outras alternativas. É claro que emigrar em si não é algo negativo, se for uma opção. Eu acho que emigrar pode ser algo muito valorizador, do ponto de vista de procurar uma experiência cosmopolita, de conhecer outras realidades e por aí dentro, ter até experiências profissionais, como é óbvio, tudo isso deve ser valorizado.
A questão é quando essa imigração é uma imigração forçada, no sentido de que as pessoas imigram porque não têm alternativas, não é? E porque gostariam de estar no seu país e imigram porque, de facto, não têm alternativas no país em que vivem. Isto, para mim, é muito preocupante. "50 anos em 50 minutos" é um podcast original do Six Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, numa série de 12 episódios. Eu sou a Ana Estevães, responsável pela ideia original, investigação, produção e escrita. A banda sonora original tem a assinatura do Guilherme Caligari, tal como a edição de som e a sonoplastia. A Marina Silva Ferreira está no apoio à produção desta série e o Federico Águas fez o trabalho de consultoria. A imagem gráfica é de João Gonçalves. Esta entrevista realizou-se no dia 11 de julho de 2024, no gabinete do Renato Miguel do Carmo, no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Este episódio teve como fontes de informação dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, o artigo "Portugal, Sociedade ainda dualista, mas numa encruzilhada existencial", publicado na Análise Social em 2023, no número 249, e o livro "Jovens e o Trabalho em Portugal, Desigualdades, Desproteção e Futuro", publicado em julho deste ano pela Almedina. Este trabalho é financiado por fundos nacionais, através da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do projeto UIDB 04647-2020, do Six Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa.